A União Europeia é um sonho realmente muito nobre, porque aproximou povos que durante muito tempo estiveram em guerra uns com os outros, não é? O continente europeu foi um continente sempre muito martirizado pela guerra, por guerras que duraram praticamente ao longo de toda a história e que, de facto, só com o projeto europeu é que nós criámos aqui um período longo de estabilidade, desde praticamente a Segunda Guerra Mundial, e já lá vão mais de cerca de 70 anos, em que nós conseguimos de facto ter aqui um período de grande estabilidade e de grande paz e de grande prosperidade na Europa. Portanto, é um projeto que aproximou povos europeus. Hoje o conhecimento, não é, dos europeus entre si é muito mais profundo, não apenas dos vizinhos. Hoje a mobilidade dentro da União Europeia é enorme, não é? Portanto, isso era impossível se de facto não houvesse o projeto europeu. A mobilidade de pessoas e bens, isso nunca podíamos ter tido, de facto, o incremento, não apenas em termos culturais, de intercâmbio cultural, de reconhecimento mútuo, de aprendizagem de novas línguas, mas também nunca a Europa teria conseguido crescer economicamente da forma como cresceu. Não é? Foi, de facto, a criação deste mercado único europeu que permitiu ganhar à Europa, ao conjunto dos países da Europa, escala, não é? Dimensão, massa crítica, para se poderem alavancar e transformarem-se num player global. O impacto da União Europeia em Portugal é muito grande. O país é outro desde que aderiu à União Europeia em 1986. Muita coisa mudou em Portugal para melhor. Hoje os portugueses são mais felizes, não tenho dúvida, graças à União Europeia. A União Europeia contribuiu ao longo destes últimos 33 anos para Portugal com mais de 100 mil milhões de euros, qualquer coisa como quando chegarmos ao fim deste quadro comunitário de apoio, Portugal terá recebido qualquer coisa como 120 mil milhões de euros de ajudas comunitárias. E, portanto, isso foi muito importante e muito significativo para a transformação do país, que é hoje um país moderno, um país com ótima infraestrutura, beneficiando, isso já tinha, de um sol radioso. É o país da Europa com o maior número de dias de sol por ano, o que também contribui muito para esta bonomia dos portugueses, mas é um país que, apesar de ter melhorado muito a sua infraestrutura, e isso deve-se aos apoios comunitários, sem isso Portugal nem de perto nem de longe estaria onde está hoje, e portanto Portugal tem sido de facto um beneficiário da União Europeia, um beneficiário muito significativo. Outros países, enfim, Portugal não é um contribuinte líquido da União Europeia e, portanto, penso que dentro de pouco tempo poderá vir a ser, mas, na verdade, Portugal beneficiou foi dos países que mais recebeu fundos comunitários, e isso foi fundamental para a transformação do país, para a modernização do país, em determinadas áreas. Mas o país continua a ter fortíssimos estrangulamentos do ponto de vista da sua competitividade, e isso deve-se à pouca complexidade da economia portuguesa e muitas vezes à sua incapacidade de poder inclusivamente absorver o nível de mão de obra que o país já gera. Claro, tem um impacto muito grande na vida dos cidadãos, porque os cidadãos beneficiam do conjunto de investimentos, designadamente em infraestruturas, que os portugueses hoje dispõem. E estamos a falar em áreas tão sensíveis e tão críticas como a saúde ou a educação. Muitos equipamentos de saúde em Portugal, muitos hospitais, muitos centros de saúde em zonas designadamente do interior do país foram construídos com apoios da União Europeia, com fundos estruturais, designadamente do FEDER. E, portanto, hoje muita população em Portugal, sobretudo das zonas rurais, das zonas mais desertificadas do país, têm acesso a cuidados de saúde primários, porque houve, de facto, apoios da União Europeia. E isso é algo absolutamente fundamental e que os portugueses não podem esquecer. E também no plano da educação,
muitas das escolas em Portugal beneficiaram de grandes obras de modernização, devido também aos fundos comunitários, financiados pelos fundos comunitários. O setor do ambiente foi outro dos setores que mais beneficiou também com apoios comunitários, nomeadamente as ETARs, as estações de tratamento de águas residuais, ou as ETAs, as estações de tratamento de água, as estações elevatórias. Quer dizer, o país hoje tem uma rede de distribuição de água e saneamento, não é? Que também foi em grande medida financiada pela União Europeia. O espaço público, a requalificação do espaço público. Portugal hoje tem zonas pedonais, de lazer, extraordinárias, que foram em grande medida também financiadas por programas comunitários. Portanto, o dia-a-dia da vida das pessoas em Portugal é diretamente impactado por aquilo que a União Europeia nos trouxe. Pode mudar muita coisa. Portugal precisa de convergir mais com a União Europeia. Esse é o grande desafio que eu acho que a economia portuguesa tem. E a União Europeia também pode ganhar muito com essa convergência, porque Portugal hoje, e já está a ganhar, porque designadamente no domínio da educação, Portugal hoje tem uma geração de jovens muito qualificados, com skills que estão ao nível do melhor que há na Europa, e muitos desses jovens hoje já estão a trabalhar noutros países europeus. E, portanto, tem havido, de facto, uma imigração altamente qualificada, portuguesa, para outros países europeus, por razões que têm a ver com aquilo que eu já expliquei, que a economia portuguesa ainda tem pouca capacidade de absorção dessa mão de obra mais qualificada, e outros países europeus têm vindo a beneficiar disso. Portanto, têm vindo a beneficiar também do investimento que o país fez na formação desses quadros e que agora estão a trabalhar noutros países, a contribuir para o desenvolvimento económico desses países. Portanto, é um trade-off. Na verdade, a União Europeia também é isso. E isso é muito importante, e é cada vez mais importante que essa miscigenação cultural aconteça.